Olá, boa noite. Antes da gente começar de fato a nossa transmissão, vocês conseguem me ouvir? Nós temos duas abas, a aba bate-papo e a aba perguntas. Vocês podem responder via essas duas abas, ok? Bom, perfeito então. Então, mais uma vez, boa noite, bem-vindos a esse nosso webinar, né? O LabGIS. O LabGIS vem sempre fornecendo webinars ao longo dos anos, né? Então, acho que mais ou menos uma vez por mês a gente trabalha com essa questão, né? Oferece um webinar por mês e dessa vez a gente optou por trabalhar com a geocodificação, né? A gente verificou que era um assunto bastante requisitado pelos alunos, né? As pessoas tinham muita curiosidade nos nossos cursos, em algumas tarefas que a gente desenvolvia, então a gente achou pertinente também a realizar um webinar com relação a essa temática, tá? Vou fazer uma pequena apresentação minha, tá? Meu nome é Vitor, eu sou analista de geotecnologias no sistema LabGIS, atuo no sistema LabGIS desde 2011, então, logo assim que eu iniciei a graduação, com menos, não, na verdade foi com um pouco mais de um ano, comecei a graduação em 2010, em 2011 eu já estava no sistema LabGIS, realizando os cursos de extensão, e por lá mesmo eu coloquei meu currículo, né, para que eu pudesse estagiar. Então, eu iniciei lá como estagiário voluntário, trabalhei com índice de vegetação por diferença normalizada durante uns 6 meses. E em janeiro de 2012, o José Augusto me convidou para trabalhar com os cursos de extensão. São os cursos de capacitação em geotecnologias que o LabGIS oferece há bastante tempo. Então, desde 2012, eu trabalhei no sistema LabGIS, atualizando material, criando material, né, nos mais diversos cursos que nós temos. E em 2016, quando eu me formei, o José Augusto me convidou para assumir uma nova função dentro do laboratório, né? Eu sou geógrafo de formação pela Universidade Federal Fluminense. Eu iniciei a graduação na UERJ, mas eu fiz uma prova em 2011, final de 2011, fiz uma prova de transferência para a Universidade Federal Fluminense. Desde, 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 esse, desde 2012, né, comecei a frequentar. Fiz especialização na Escola Nacional de Ciências e Estatísticas também, já terminei. E trabalho no sistema LabGIS com os cursos de extensão, consultoria, empresa júnior, nas mais diversas frentes que o LabGIS atua. Mais para frente eu mostro um pouquinho mais do que é o LabGIS, não sei se todo mundo conhece. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês, podem me responder via aba perguntas. Vocês são iniciantes em geotecnologia, já têm alguma experiência? Né? O que vocês estão buscando aqui nesse mini curso? O que vocês acharam dessa proposta de mini curso que o LabGIS está oferecendo hoje? Bom, as pessoas estão em busca de conhecimento, têm pouca experiência, iniciando recentemente.
tem gente na graduação, tem gente até que já fez curso no sistema LabGIS, tem gente que trabalha com ArcMap, pouca experiência. Tem gente que está necessitando exatamente desse tema que eu vou oferecer agora, né? Que bom. Espero que seja proveitoso para você. Tem gente também que está desenvolvendo a temática. Eu acho que a gente está lendo pensamento. O LabGIS vai abrir uma nova temática agora, né? Mas bacana. Bacana. Bom, legal, legal. Obrigado pela apresentação, para a gente se conhecer um pouco, né, tendo em vista essa nossa plataforma. Bom, então, vamos lá, né? Coloquei essa imagem, né, para chamar um pouco de atenção dos senhores. Peço por gentileza que em caso de alguma de algum problema no meu áudio, no meu vídeo, né, na transmissão do meu vídeo aqui, né, me comuniquem, tá bom? A proposta não é exaurir todas as possibilidades dentro da geocodificação, tá? É apresentar a geocodificação para os senhores, alguns problemas, o que a gente encontra de problemas na geocodificação, como é que funciona um pouco da geocodificação no software e, obviamente, vamos trabalhar com ela no ArcMap. Tá? Então, vamos lá. Bom, vamos iniciar, obviamente, comentando, né, o que é a geocodificação. Na verdade, ela é uma técnica que busca extrair coordenadas de texto em linguagem natural. Né? A linguagem natural que nós utilizamos. Né? Todo o nosso desenvolvimento social, né, no que diz respeito aos objetos, a localização deles, a gente busca extrair essas coordenadas. Né? Não necessariamente endereços, vejam que eu não coloquei endereços, mas não tem a ver especificamente com endereço, mas sim algum lugar onde a gente possa, a partir de uma base de dados, onde a gente possa extrair essa coordenada, ok? Acaba que nós, usuários e analistas, né, da ferramenta, vinculamos muito o processo de geocodificação aos endereços, né? Mas a gente pode geocodificar qualquer textos que tenham nossas linguagens naturais para extrair essas coordenadas. A gente pode extrair a coordenada usando geocodificação do Monte Everest. É só a gente ter uma base de dados que consiga extrair essa coordenada. Ok? Só para a gente dar um conceito mais amplo no processo de geocodificação, né? Para a gente não vincular muito o processo de geocodificação ao endereço. Apesar de que, né, nós vamos trabalhar nesse webinar a questão do endereço propriamente dito, tá bom? Bom, essa definição eu extraí do José Augusto Sapienza Ramos, tá? Mas nesse nosso processo de comunicação eu não consegui extrair dele quando ele disse isso. Estou nesse processo, nós tivemos pouca comunicação, mas acredito que tenha sido entre 2016 e 2018, tá bom? Então, por isso eu botei reticência, mas depois eu coloco a referência certinha, tá? Bom, e entre esses processos de geocodificação está aqui um dos mais utilizados por analistas e usuários. Né? Então, eu tenho uma base de dados de endereço. Essa base de dados eu tirei do Instituto Pereira Passos. São escolas municipais, federais ou estaduais no município do Rio de Janeiro. Então, eu só peguei um exemplo, tirei um print da tela e depois eu extraí essas coordenadas. Tá? Então, basicamente, né, o processo se configura dessa maneira. Okay?
Em suma, o processo se configura dessa maneira. Tudo bem? Bom, esse processo de geocodificação ele pode ser feito através de um único endereço. Né? Eu já vi plataformas que nos dão possibilidade de inserir apenas um único endereço. Obviamente, são plataformas pagas, né? Não são livres. Outras já nos dão possibilidade da gente extrair, da gente geocodificar através de um banco de dados que contém endereço, né? Através de números dados, através de números endereços, ok? A depender da plataforma que a gente utiliza, eu tenho um limite na quantidade de geocodificação de endereços. Essas plataformas são geralmente online, então nós temos, eu vou mostrar mais abaixo, mas é o ArcGIS Online, o ArcGIS Geocode, né? Nós temos a geocodificação da Here, do Google e outras. Tá? O processo de geocodificação também é uma ferramenta, na verdade, que a gente encontra em softwares de GIS, o QGIS tem, né? Na verdade, o QGIS tem um plugin, né? 2 plugins que a gente pode utilizar para geocodificar dados. O ArcGIS tem também o Geocode. Então, nós temos, se eu não me engano, o Map. Esqueci o nome do software. Esqueci o nome do software. Também realizava o processo, tinha ferramenta para geocodificar endereços, tá? Então, ele é uma ferramenta que a gente consegue ver bastante. Aqui nós temos algumas ferramentas que nos permitem realizar o serviço de geocodificação, tá? Essa daqui é o ArcGIS Online, né? O serviço do ArcGIS Online para geocodificação. Vou mostrar um pouco. Nós temos a plataforma da Google, da Here, ArcGel e Numinati. Essa última plataforma, ela é livre, ok? Então aqui eu tenho do ArcGIS Online, Geocode Service, perdão. Só vou mostrar aqui para os senhores, tá? Obviamente, são plataformas pagas, em que tem espaços para usuários e desenvolvedores. Vou colocar aqui o endereço da UERJ. Rua, peraí. Bem, só um minutinho. Bom, ele achou aqui. Ok? É um dos processos. Nós temos o da Google também. O Google, se eu não me engano, ele tem o limite de geocodificação, mas ele te dá uma API para isso também, né?
pode geocodificar. Deixa eu colocar o da UERJ de novo. Rua São. Deixa eu ver se ele encontra só assim. Encontrou. Já deu aqui, ó, a latitude e longitude. Tá? Nos permite exportar para XML ou então JSON. Ok? Tem o da Here. Nós temos uma infinitude de plataformas que realizam o processo de geocodificação. Tá? Tem o Batgel, que a gente pode inserir, como eu havia dito, né, uma tabela, só que eu tenho um teto para inserir, eu não me recordo qual é esse teto, não sei se são 200 registros ou se são 2.000 registros. Ok? Tem até a precificação dele, olha. R$ 99,00 mensais. E essa daqui, Nominatim, que é gratuita. Inclusive, o QGIS, o plugin MMQGIS utiliza essa plataforma para poder geocodificar endereços. Ok? Bom, a geocodificação, a técnica, na verdade, uma ferramenta, né, melhor dizendo, que é utilizada por diferentes áreas do conhecimento. Né? A GeoSaúde utiliza bastante. Se a gente for pesquisar, né, eu já vi vários artigos de GeoSaúde, utilizam bastante. Casos de dengue já vejo bastante, tuberculose. Inclusive, eu trabalhei num projeto no LabGIS que era justamente com os doentes falciformes, né, na identificação desses doentes, da moradia desses doentes, frente uma unidade básica de saúde que poderia oferecer tratamento para esses pacientes, né? Na verdade, o deslocamento, eles são diversos locais no estado do Rio de Janeiro, eles se deslocavam para o Hospital Pedro Ernesto, né? Então, a ideia era verificar onde esses pacientes poderiam qual unidade básica estavam mais próximos desses pacientes, para que eles não precisassem se dirigir até o Hospital Pedro Ernesto, entende? Então, nós temos a área da saúde que utiliza bastante, o geomarketing utiliza bastante para identificar algum tipo de padrão, né? Identificar seus clientes, identificar, né, os seus pontos de estabelecimentos comerciais, identificar concorrentes, como é que está a disposição espacial de filiais, ou então como o comércio está, né, como determinado ponto está à frente dos seus concorrentes, né? Deixa eu ver mais. A demografia utiliza bastante, então nós temos várias áreas do conhecimento que utilizam bastante o processo de geocodificação, né? Então, é uma ferramenta que é bastante utilizada. Eu, particularmente, vejo cada vez mais ela sendo utilizada. Então, várias áreas do conhecimento acabam se apropriando dessa ferramenta, né? Bom, beleza, nós falamos sobre a geocodificação, né? A definição dela, as áreas de atuação, algumas plataformas, mas o que é necessário para que eu possa geocodificar um endereço, ou endereços, na verdade, né? Ou então determinada localidade, que é necessário para identificar uma localidade, né? Partindo do zero. Bom, eu necessito basicamente de um arroamento com endereço inicial final. Ok? O processo de geocodificação é esse. Em suma, eu preciso disso, para começar a geocodificar. E aí tem o seguinte, eu posso, a partir desse processo, uma das formas da gente realizar a geocodificação é através da interpolação. Se eu tenho um endereço inicial e se eu tenho um endereço final, através de uma simples regra de 3, eu consigo estimar um determinado endereço. Ok?
Então, eu tenho aqui uma rua com inicial, né? Deixa eu colocar aqui 0. Opa, perdoe-me. Estou desenhando no mouse. E aqui 100. Ok? Tem aqui um trecho de logradouro. E aí eu quero estimar onde é que fica o 25. Ah, o 25? Deixa eu ver. Se o 50 está mais ou menos aqui, o 25 deve estar mais ou menos aqui. Né? Mas vocês concordam que esse processo não nos dá uma precisão? Pode, na verdade, esse processo pode não nos dar a precisão que a gente necessita? Porque não necessariamente, né, os números dos estabelecimentos são respeitados numa determinada rua. Às vezes eu tenho rua em que não se respeita a par e ímpar. Às vezes eu tenho 20, e aí pula direto para o 60, eu não tenho 40, eu não tenho 22, eu não tenho. Enfim. Né? E quanto mais distante eu tiver a minha base de arruamento, maior também será a minha imprecisão. Se eu tiver uma base de arruamento, né, segmentada, aqui eu tenho um marco inicial 0, como por exemplo, ó. Aqui eu já vou ter, né, o 20. Aqui o 30, 40, 50, 60, 70, 80 e assim sucessivamente, eu começo a melhorar um pouco minha precisão. Mas se a minha base de endereço inicial final for bem distante, se eu só tiver o endereço final, né, e o inicial bem distante, eu começo a ter uma precisão menor frente ao posicionamento da geocodificação. Sim? Um outro exemplo, eu posso ter também dimensões distintas entre os imóveis. Um imóvel pode ter, vamos supor, 50 metros de largura, o outro pode ter 5, o outro pode ter 10. Isso pode me trazer consequências no momento da geocodificação. Ok? Eu tenho uma outra forma? Tenho. Só um minuto. Através do número de portas. Então, eu tenho as edificações, né? Aqui no Rio de Janeiro, a prefeitura cuidou desse processo de edificações. Essa edificação ela pode vir tanto por linhas ou polígonos. No caso da imagem abaixo, ela é através de polígonos. E aí eu tenho um mapeamento de cada edificação. Então, através disso, eu consigo ter um processo mais preciso na geocodificação quando em comparação com a técnica anterior. Tudo bem? Esse processo ele pode ser adicionado também, né, à base de arruamento. Eu posso ter a base de dados de arruamento para melhorar esse processo de geocodificação, para melhorar essa resposta. Tá? A atualização dessa base de dados é importantíssima no processo de geocodificação. Ok? O processo de atualização é um processo importantíssimo. As dinâmicas urbanas, né? As dinâmicas dentro de uma cidade, elas funcionam de uma forma muito rápida. Então, é importante que essa base de dados esteja atualizada. Esse exemplo aqui é mais ou menos a área da Lagoa Rodrigo de Freitas, a área de Copacabana, aqui é a Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Copacabana,
Aí aqui eu já tenho Leblon, Ipanema, ok? É importantíssimo, tá bom? Há possibilidade também dos senhores criarem os seus próprias, suas próprias maneiras de geocodificar um dado, ok? Bom, nós temos uma perguntinha aqui, deixa eu só verificar. Bom, esses dados eu consegui no Instituto Pereira Passos, tá? Então o IPP possui esses dados, eu baixei lá. Hoje, como eu já tinha, minha sorte é que eu já tinha no computador esses dados. Hoje eu tentei baixar e não consegui. Posso mostrar também. Tudo bem, senhores, até aqui alguma dúvida nesse processo? Então eu tenho um processo que visa, eu posso realizar o processo de geocodificação através da base de arruamento, no endereço final. Quanto mais segmentado for, melhor o nosso processo de geocodificação. Né? Eu tenho o processo de geocodificação, na verdade, através do número de portas, através das edificações. Tudo bem? Geralmente costuma ter uma precisão bem melhor, tá? Mas independente da forma, tendo essa de arruamentos ou através do número de portas, eu preciso ter uma atualização constante dessa base de dados para consultas. Tudo bem? Bom, em suma, esse processo é muito simples, né? Então eu preciso ter um cadastro eu preciso ter o meu endereço, uma base onde eu vou consultar e extrair essa informação. Entretanto, o nosso endereço, o endereço que a gente vai, né, geocodificar, deve estar de acordo com os dados de referência, ou seja, dos dados que a gente vai consultar, que a gente vai buscar no geocodificador. Né? Eu tenho. Geralmente, quando a gente vai buscar essa base de dados, ela tem que estar exatamente de acordo. Né? Ela é bem. Para alguns geocodificadores, ela é muito sensível. Se eu tiver uma abreviação R, ponto, por exemplo, Rua Siqueira Campos. E aí a minha base de dados consta como R. Siqueira Campos, meu geocodificador já não. Esse processo já não vai ser tão fluido. Né? Nós temos a Google. A Google a gente coloca até o estabelecimento que a gente consegue achar o endereço e a coordenada. A gente coloca no Google Maps edifício tal. E eles não nos conseguem nos mostrar a coordenada desse edifício. Né? Então, a sensibilidade que a Google tem para esse tipo de consulta é bem maior do que as plataformas que eu já vi, do que eu já busquei, ok? E nós temos um problema maior, que geralmente, né, geralmente não, eu já vi casos, e bastante casos, desse preenchimento de endereços serem realizados não por pessoas aleatórias. Ou seja, ele acaba vindo sem um padrão definido. A pessoa digita no logrador, vamos supor, rua, deixa eu ver aqui, rua São Francisco Xavier, lote 5, ou então fundos, ou então casa 2, casa 3, quando isso, na verdade, deveria ser o complemento. Se eu tenho uma base de dados que ela é bastante sensível e eu insiro esse tipo de informação no logradouro, eu corro o sério risco de não achar, de não conseguir realizar a geocodificação. No exemplo que nós vamos utilizar prático nesse processo aqui hoje, eu busquei uma base de dados e verifiquei muito isso. E eu deixei
justamente para que a gente pudesse ver essa sensibilidade. Ok? Aqui um exemplo. Um exemplo que eu posso dar para os senhores é o exemplo é quando a gente vai geocodificar os endereços os endereços dos blocos de carnaval anualmente. Esse, não por acaso, foi de São Paulo. O endereço era o seguinte: Rua dos Três Irmãos. Eu lembro que eu não achei esse e mais outras centenas de endereços. E eram 600 blocos ou 500 blocos. Imagina, eu não achar. E aí eu fiz uma pesquisa no Google. Rua dos Três Irmãos. Olha a quantidade de endereços que ele me deu. Né? Me deu Rua dos Três Irmãos em São Paulo, Rua dos Três Irmãos em Alto Calçaras, em Portugal, ok? Então, a identificação, né, a separação desses elementos é extremamente importante, né, na hora de geocodificar. Logradouro, bairro, CEP, complemento, cidade, estado, país. É importante que a gente, a depender, obviamente, da plataforma que a gente vai geocodificar, é importante que a gente utilize esses parâmetros de acordo com a plataforma que a gente vai utilizar. Tá? Mas uma coisa, dentre esses processos que eu já trabalhei, uma coisa era certa. Praça ele não encontrava, esquina ele não encontrava, de vez em quando ele conseguia acessar um R ponto alguma coisa, porque a base de dados deve conter esse tipo de informação também, né? E aqui eu consigo ver vários endereços praça, ele não acha, ele não vai achar. O processo que nós utilizamos não achou, né? Bom, eu vou falar um pouco mais disso à frente, né? Essa ferramenta, na verdade, a geocodificação no ArcMap, nos permite adquirir essas coordenadas por meio desses endereços digitados ou através de dados que contenham esses endereços. Tá? Antes disso, a Carla me fez uma pergunta. Em caso de mudança de nome de rua, o que você sugere? Porque tem muitas vezes que o Google, por exemplo, está com um nome antigo. Isso acontece. Eu vou falar sobre isso um pouco mais adiante, tá bom, Carla? Ok? Mas o processo de geocodificação no ArcMap, a gente consegue inserir uma coordenada ou então através de dados com endereços, como eu vou mostrar mais à frente. Tá? É necessário que a gente tenha acesso a esses dados, né, de referência, que a gente tenha acesso a essa consulta, né? A Esri, ela disponibiliza isso. A gente pode fazer através da Esri, mas a gente tem que ficar atento aos créditos que a gente consome, né, frente à nossa conta na própria Esri. Né? A quantidade de endereços a ser geocodificado influencia no consumo de crédito também. Tá? Quanto mais eu geocodificar, quanto mais endereços eu geocodificar, mais consumos de créditos eu tenho. Uma vez eu geocodifiquei sem querer 500 endereços. E aí o José Augusto mandou uma mensagem para mim: Vitor, você fez alguma coisa na nossa conta? Você publicou alguma coisa? Eu falei: olha, eu geocodifiquei sem querer 500 endereços. Ele percebeu essa diferença. Né? Deve ter sido bastante. A gente consegue também, no caso, para o município do Rio de Janeiro, perdão, utilizar um geocodificador do IPP, do Instituto Pereira Passos. Nós vamos utilizar, inclusive, dele nesse nosso exemplo. Tá? Bom, como é que será que o ArcMap que eu utilizo, ele
tem essa ferramenta? O tipo de licença que eu possuo me dá a possibilidade de utilizar essa ferramenta? Sim, está aqui. O Basic, Standard e o Advanced estão aqui. Ok? Mais uma vez, você só tem que ter um dado para consultar, né, esses endereços. Ok? Nesse processo, para a gente finalizar essa parte introdutória, o que é importante? A gente geocodifica os dados, a gente consegue, né, ter acesso à geometria de pontos, ou então, não necessariamente geocodificar vai dar um ponto. Às vezes eu quero geocodificar, né, um trecho. Vamos supor que eu queira mapear as feiras no município do Rio de Janeiro. Então, a feira ela tem o ponto inicial, né, o início da feira e o final. Então, eu posso geocodificar esses trechos. Né? Mas, independente de ser um trecho, né, ou ser uma geometria de ponto, é importante que a gente faça um processo de validação. Que a gente verifique se o que foi encontrado, né, nessa representação que a gente fez está condizente com a realidade. Ok? Ah, ir a campo é um? Sim, ir a campo é um processo. Né? Ir a campo é um processo para a gente validar esses dados. Nós temos outros processos que a gente pode verificar, né? Para essa validação de dados. Né? Eu posso validar esses dados. Se eu tenho conhecimento do terreno, eu também consigo validar esses dados. Obviamente, se o usuário tem uma intimidade maior daquilo que foi produzido, ele consegue ter um outro processo para validar esse tipo de informação. Né? Bom, nesse processo, como eu disse, né, é bem dinâmico. A dinâmica urbana, né, não só a dinâmica urbana, mas isso acaba sendo utilizado para nós usuários e analistas mais na parte urbana. Né? Mas esse processo, ele é muito dinâmico. Então, uma rua ela pode mudar de nome, né? Eu posso ter alteração na rua. Então, recentemente eu tive uma alteração aqui, há uns 3 quarteirões aqui de onde eu moro, eu tive uma alteração de rua, de sentido. Né? E isso acontece. E aí tem que saber se a base de dados está atualizada, está sendo atualizada constantemente, né? Então, esse é o processo de validação. Isso aí é o que a gente tem que realizar para poder ver se de fato o que a gente encontrou no mecanismo computacional a gente está vendo, se configura na realidade. Né? Olha, eu estou lembrando aqui de casos, processo geocodificador, o processo de geocodificação. Né? Isso, na verdade, estava conversando com o José Augusto, que ele falou, né, há muitos anos, o LabGIS foi geocodificar crimes, se eu não me engano, foi homicídios. E aí colocaram a rua e botaram em frente à caixa d'água azul. E aí ficou uma pergunta: que caixa de água azul? Ah, um outro homicídio foi em frente ao bar do Zé. Rua tal, em frente ao bar do Zé. Imagina se eu quero ter acesso a isso hoje. Será que hoje eu consigo identificar o bar do Zé? Será que o bar do Zé ainda existe? Né? Esse processo é muito ainda corriqueiro nesse processo de geocodificação. Né? Então, é difícil mesmo esse processo. É difícil a gente pegar toda uma base de dados, na verdade, pode ser uma tabela, pode ser um banco de dados realmente, e geocodificar e lograr êxito. Né? Eu lembro que eu achava menos de 50%. Todo ano que eu fiz o carnaval, né, os blocos de carnaval, a saída dos blocos de carnaval, eu tive um êxito de menos de 50%. E aí eu tinha que geocodificar endereço por endereço na mão. Eu tinha que buscar isso na mão, realizar na mão. Né? E esse processo é normal, é absolutamente normal. Né? Ah,
se investir numa base de dados mais robusta? É um processo, é um jeito, mas também não significa dizer que a gente vá sanar por completo o nosso, o nosso problema, né? Porque esse preenchimento, na verdade, esses dados, eles são preenchidos, né? Não só por nós, usuários e analistas, mas como por qualquer pessoa. Depende da forma como isso vai ser disponibilizado. Às vezes a gente disponibiliza uma ficha para ser preenchida, né? Isso tudo vai influenciar no processo de geocodificação. Tudo bem? Bom, senhores, alguma dúvida? Carla, consegui responder sua pergunta? Validar é a única maneira, na verdade, né? A Clarice perguntou se é possível geocodificar apenas o logradouro. Deixa eu só entender, você quer geocodificar um trecho, né? Sim, é possível. A gente tem essa possibilidade de geocodificar o trecho. A gente consegue. É só ter o início e fim, a gente consegue sim, tá? Obviamente, depende da plataforma que você vai utilizar. Eu não lembro se o QGIS hoje nos dá a possibilidade de geocodificar o trecho. Não lembro mesmo. É que você comentou no QGIS, né? Tá bom? Senhores, mais alguma pergunta? Clarice, então fica bem difícil porque você pode pegar um trecho muito longo, né? E aí você vai ter uma grande imprecisão nisso. Imagina, eu não sei se você me fala vamos supor, a BR-111, né? Ah, são só os logradouros, né? Tá, entendi. Pensando, pensando, tô pensando aqui. Teria que ver como é que estão essa base de logradouros, na verdade, né? Eu não me recordo.
Entendi. Bianca, eu já disponibilizei, tá? Eu vou mostrar mais aqui. Eu coloquei um slide mais a. Deixa eu ver se eu consigo. Olha, tá aqui. Tem esse Nominatim, que é gratuito. Tem o da Prefeitura do Rio de Janeiro, IPP, tá? Tem o da própria Esri, que ele utiliza. Vou mostrar aqui também quando a gente realizar o processo de geocodificação, tá bom? Adriano, desculpa, eu não entendi a sua pergunta. Larissa, você tem dois endereços iguais, mas que tipo de informação seria diferente? Por exemplo, o endereço é igual, mas aí eu tenho uma descrição diferente sobre esse endereço. Seria isso? Mas o endereço é exatamente igual? Eles ficam exatamente sobrepostos. Se for isso, eles vão ficar exatamente sobrepostos. Tá? Bom, vamos à prática, que aí a gente vai conversando um pouco mais. Bom, vou dar um projeto em branco. Projeto em branco. Eu tenho aqui. O que nós vamos geocodificar? Eu fiz. Eu peguei os dois supermercados no município. No município, não. Eu peguei dois supermercados que estão mais ou menos na região metropolitana, né, do Rio de Janeiro, em sua maioria São João de Meriti, Rio de Janeiro, Niterói, tá? Que são o Guanabara e o Mundial, tá? Então, foram esses dois supermercados que eu plotei, que eu gostaria de apresentar para vocês, ok? Como é que eu fiz essa base de dados? Deixa eu mostrar para vocês a tabela. Como uma tabela vem? Só um minuto. Então, essa tabela aqui eu construí, né? Peguei endereço por endereço e fui copiando. Então, sempre vamos ter um processo um processo de padronização dessas informações,
ok? Como é que eu fiz isso? Eu já sei como é que a ferramenta trabalha, né? Já sei como é que a ferramenta trabalha. Então, eu coloquei. Então, esses aqui, olha, eu tenho. Deixa eu ver aqui. Eu tenho 28 supermercados Guanabara. E eu tenho 20 supermercados Mundial, né? Bom, quando eu fui ao site do Guanabara buscar essas informações, ele me deu as seguintes informações: o endereço, o logradouro, né? O bairro onde ele se localizava, mas também não me disponibilizou todos os bairros. Aqui, o que é localizado em Duque de Caxias ele não achou, mas todos eles vieram acompanhados de um CEP, ok? Vieram como estacionamento, quantidade de vagas de estacionamento. E aí, quando eu vejo o Mundial, quando eu fui consultar, né, a localização dos mercados, esses supermercados, nenhum deles tinha um CEP. E o pior, o bairro eles colocavam era Jacarepaguá, Curicica. Deixa eu ver o outro aqui. Era Barra da Tijuca, Jardim Oceânico que eles colocavam, né? Barra da Tijuca, não, como é que é? Jacarepaguá, Freguesia, Jacarepaguá, Barra, Praça Seca. Com o geocodificador que nós temos à disposição, certamente ele não iria entender. Então, isso daqui eu já simplifiquei. Mas vejam também que eu tenho abreviações. Avenida Vicente de Carvalho, Avenida Paranapuã, Avenida Monsenhor Félix. Eu tenho um pior aqui. Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Rua Riachuelo, 192/194. Qual dos dois? Ele não acha. Ele não vai achar. Tá? Bom, além disso, você pode verificar junto ao logradouro casa 2, apartamento, apartamento 10, apartamento 120, paralelo, ou então rua Ari Franco 80, esquina com a Peixoto. Ele não vai achar. O geocodificador que nós vamos utilizar, ele não vai achar. Tá? Vamos. Algo tranquilo? Onde é que. Antes da gente fazer na prática, o André está me perguntando onde é que eu vi o site do IPP, onde a gente pode localizar esses dados, né? Os dados de. Que dados você diz? André, por gentileza. Em forma de polígonos? Tá. Mostro sim. Deixa eu abrir aqui o site. Senhores, eu não sei quanto dos senhores são daqui do estado, ou então do município do Rio de Janeiro, mas nós temos o Instituto Pereira Passos, que através do Data Rio,
disponibiliza o armazém de dados, né? Deixa eu mostrar aqui. Bom, aqui eu tenho os dados sobre território, uso do solo, dinâmica imobiliária, população, economia, vários tipos de, várias temáticas, né? E eu tenho esse carrossel aqui. Eu busquei esse carrossel. Foi em base GeoWeb, se eu não me engano. Tá aqui, base GeoWeb. Vou passar o DataRio para os senhores. Vejam, por gentileza, se receberam. E aqui eu tenho esses dados. Relevo, quadras, logradouros, praças, edificações. Aí eu pego aqui a área de interesse, ele não está mostrando muito bem. Hoje eu não consegui acessar direito esse site, não. E aí ele vai baixar no formato Geodatabase, tá? Tudo bem? Bom, deixa eu fechar aqui, senão ele não vai abrir. Bom, o ArcMap, ele trabalha com a tabela em XLS, DBF e eu já vi também CSV, tá? Os dados que eu estou trabalhando aqui estão no formato XLS. Tá bom? Tá aqui, ó, XLS. Ok? Eu vou adicioná-lo aqui. E aí o processo para adicionar, eu posso vir tanto no botão, né, Add Data, ou então no catalog, tá? Ó, já está até aqui, olha. Já está numa pasta de codificação que eu coloquei. Vou abrir e vou inserir uma planilha. Tá aqui, inserir. Ele não tem geometria associada, então ele é uma tabela, né? Vai mostrar uma tabela para mim. Estão aqui, olha. Todas aquelas células que eu não registrei nada, que eu deixei em branco, ele marca como nulo. Aqui o CEP. Tudo bem? Bom, como é que eu acho a ferramenta para geocodificar? Eu venho aqui no menu suspenso, Customize, ou então Personalizar, Toolbars, ou então barra de ferramentas, e vou à opção Geocoding. Tudo bem? Ele vai habilitar uma barra de ferramentas. Beleza. Aqui eu tenho as bases de dados, né? Base de referência, né? Os dados de referência, então a base de dados que a gente vai consultar, né? O geocodificador, né? Tem aqui do ArcGIS, tem esse daqui, o Military Grid Reference System, e eu posso também adicionar um gerenciador de endereços, ok? Vou localizar o da prefeitura aqui. Então, como é que eu faço? Eu venho nessa ferramenta, Manage Address Locator, e eu vou adicionar uma. Bom, se eu vou adicionar da prefeitura, eu tenho que acessar a base de dados da prefeitura. Eu tenho um link para isso, ok? Então eu vou em, deixa eu ver se é G-Servers, G-Servers, e o endereço eu vou colocar aqui. Já está até aqui, né? Tenho que fazer uma conexão. Gel 3.rio.rj.
gov.br, não é só isso não. Não é só isso não. Só um minuto. Só um minutinho. Ah, achei. O link eu estou passando para todo mundo, tá? Deixa eu mostrar para os senhores como é que eu realizo uma conexão nesse link. Todo mundo recebeu? Por favor, vejam por gentileza. Tá? Antes da gente realizar esse processo de geocoding, deixa eu mostrar como é que a gente acessa a base de dados da prefeitura. Então, eu venho aqui no catalog e vou inserir no caso, adicionar um ArcGIS Server. Você pegou esse link e colocou na URL, André? William, esse webinar será disponibilizado, tá? Não, não. Deixa eu mostrar aqui como é o processo. Bom, então, eu tenho aqui, eu acesso o catálogo, enfim. E em GIS Server, servidores GIS, eu venho em adicionar ArcGIS Server e vou utilizar um serviço de SIG. Vou avançar, vou colar o serviço, né? Essa autenticação é opcional e vou finalizar. Pronto, adicionei. Ele já mostra até aqui como 2. Ok? Isso, o que eu vou mostrar, esse processo de geocodificação só serve para o município do Rio de Janeiro. Tá bom? E aqui eu tenho uma série de dados. Censo, dengue, entre outros, tá? Não vou me ater a isso no momento. Então, é essa base de dados que eu vou conectar, né? Tudo bem? Beleza, então vamos lá. Então, eu venho em Manage Address Locator. Vou adicionar uma, né? E vou acessar, tanto faz, essa daqui que eu acabei de criar, essa conexão que eu acabei de criar, ou essa primeira aqui, tá bom? Ambos, opa, perdão, ambos são a mesma coisa, tá bom? E eu tenho a pasta Geocode, vou acessá-lo. Bom, qual desses aqui? Aí eu tenho a pasta aqui onde eu vou consultar esses endereços. Mas qual desses? É o Compost Logradouro. Ah, quem informa isso? Quem realiza essa base de dados. Tá? Quem realiza a base de dados nos informa qual desses nós devemos usar. Tá bom? Eu seleciono e adiciono. Ele demora um pouco aqui nesse processo. Tem uma pergunta enquanto ele carrega, deixa eu ver aqui. Olha, o Marco Aurélio perguntou para mim se eu tenho trabalhado com geobases do Espírito Santo. Eu trabalhei, mas foi por um projeto que não envolvia isso. Você pode me passar o link para dar uma olhada? Mas não envolvia isso, não. Tá? Se eu não me engano, a base de dados deles é de 1 para 10 mil, não é? Não é aquela de 1 para 10 mil?
Me tira essa dúvida, por gentileza. Aqui. Tá aqui. Eu posso adicionar quantos eu quiser. Vou fechar. Aqui eu posso inserir o endereço, Rua São Francisco Xavier, 524. Posso inserir o endereço. Ah, por que você tanto digita esse endereço, Vitor? É porque é da UERJ. É o endereço da UERJ. Ok? Deixa eu ver se tem aqui. Ou eu posso através de uma base de dados. Através de uma tabela. No caso, essa tabela que nós estamos utilizando aqui. Ele vai, quando eu clico nessa ferramenta que é Geocode Address, ele vai me habilitar aquela mesma janela que nós vimos anteriormente, e ele está perguntando o seguinte: olha só, da onde é que você quer consultar, de onde é que você quer extrair essas informações, essas coordenadas, né? Essas geometrias? Ah, eu quero da base de dados da prefeitura. Ah, ok. Seleciono e clico em OK. Ele vai me habilitar uma outra janela. E aqui eu vou fazer a opção pela planilha, né? E os campos de entrada dos endereços. Pode ser um só, eu posso escolher campos múltiplos. Nesse caso específico, eu vou escolher campos múltiplos, né? E aí ele está perguntando qual é o endereço ou a interseção. Eu vou informar. Vou colocar o logradouro. Nós já vimos esse logradouro aqui, né? E o City or Place Name. Eu vou colocar bairros. Por quê? Porque se eu colocar município, fica uma informação muito genérica para isso que nós estamos, para essa base de dados que nós estamos já codificando. Então, eu vou colocar bairro para que ele possa entender melhor, tá? Ah, Vitor, como é que você sabe disso? Ah, eu fiquei testando antes, né? Eu verifiquei antes como é que era esse processo, né? Até para tornar mais fluido o procedimento, ok? Tudo bem? Bom, eu tenho algumas configurações avançadas, né? Aqui a gente tem a referência espacial que está em Cigas 2000 TM23 Sul. Tem outras configurações que eu mostro no, no que eu mostro durante o curso, durante alguns cursos, né? Tem as questões de sensibilidade, ok? Questão do score, da pontuação, tá? São temas que a gente debate durante o momento. Aí, se eu tiver dúvida, eu tenho o help do Arquimap, que é muito bom, tá? O help do Arquimap é bem interessante. E aí, senhores, eu vou escolher onde eu vou salvar. Eu vou escolher onde eu vou salvar. Senhores, para quem já está habituado, o que vocês utilizam? Shapefile? Qual o tipo de formato vetorial que vocês mais utilizam? Shapefile, né? Shapefile, 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 SHP, SHP, SHP. Ok. Vou mostrar um negócio para os senhores. Ó, o Bruno já utiliza Shapefile, mas está começando a trabalhar com outros formatos, né?
Perfeito. Bom, deixa eu apresentar para vocês. Troquem o shapefile. O shapefile não é um bom formato hoje em dia. Nós temos formatos melhores do que o shapefile, né? O shapefile, hoje, ele é bem limitado frente a alguns formatos que nós podemos utilizar. E esse site aqui, eu acho ele bem bacana. Vou até passar para os senhores. Ele é muito bacana. Eu gosto bastante dele. E aqui ele diz por que o shapefile é um mau formato. O sistema de referência dele, né, é dissociado, né, não tem uma, não vem, você consegue passar o dado, você consegue utilizar o dado sem o sistema de referência associado, ok? Deixa eu mostrar aqui. Aqui. Essa daqui é uma configuração do shapefile. Isso aqui é difícil da gente entender, tá? Com esse aqui não, tá? Esse aqui é um KML, esse aqui é o GeoJSON, tá? Esse daqui também não. Tirando esses três aqui, todos esses arquivos aqui compõem o shapefile. Eu tenho os obrigatórios, são esses três. Eu tenho os opcionais. O PRJ é o que armazena esse tipo de informação. Né? Nesse caso aqui, ele está em WGS. Eu tenho mais questões do shapefile ser um mau formato. Eu só consigo trabalhar a tabela DBF, é uma tabela muito antiga. A tabela DBF, se eu não me engano, ela foi extinta na versão 2002. A partir da versão 2002 do Microsoft, né, do Excel, né? E ela só consegue, eu só consigo utilizar 255 atributos, campos de atributos, né? Só tenho esse teto. Os nomes da tabela de atributos, né, os campos da tabela de atributos são limitados a 10 caracteres. Eu só consigo trabalhar, ele é limitado aos dados de decimal, inteiro, data e textos com no máximo 254 caracteres. 255, porque vai de 0 a 254, então acaba que você tem 255 caracteres, tá? Eu tenho um teto que é de 2 GB, 2 GB, ok? E ele vem falando. Aí ele dá umas alternativas, que é o KML, que é o CSV, o Spatialite, o GML, o GeoJSON, e eu gosto bastante do GeoPackage. Ah, mas isso é para livre, o ArcMap não trabalha muito bem com o GeoPackage, verdade, né? É verdade. Ah, como é que eu posso fazer no ArcMap? Trabalha com Database, com Geo Database, ok? O Geodatabase, num único Geodatabase, você consegue adicionar, não é, raster, tabela, vetor, ok? Vamos então fazer esse processo, vamos salvar dentro do Geodatabase. Então eu vou criar um Geodatabase, né? Então vamos criar um Geodatabase e vou nomeá-lo Geocodificação.
Não vou utilizar caracteres especiais. E o nome será supermercados. Supermercados. Ok? Vou salvar. Tá bom? E aí, por fim, eu clico em OK para que ele possa finalmente geocodificar. Olha só. De 48, deixa eu ver, 4, 5, 6, 7, 8, isso. De 48 que eu tenho, ele me achou 100% de certeza 50% dos dados. 2 ele está meio na dúvida e 22 ele não achou. Tá certo que com esse geocodificador que nós utilizamos, alguns deles estavam em Niterói, outros estavam em Duque de Caxias, outros estavam em São João de Meriti. De fato, ele não vai achar, porque do geocodificador que nós utilizamos é exclusivamente para o município do Rio de Janeiro. Ok? Olha aqui os dados. Vou adicionar um base map, só para a gente ter uma noção melhor. Ele está me dando um conflito de datum, porque esses dados geocodificados foram feitos no sistema, no datum SIGAS 2000, perdão, com projeção UTM na zona 23 Sul. Né? Ok? Tá aqui, olha, o Geographic Coordinate System, né, sistema de coordenada geográfica, está em SIGAS 2000, na projeção UTM zona 23 Sul. Ok? O IBGE diz que não há parâmetros de transformação do SIGAS 2000 para o WGS, ok? Posso manter assim, mas na verdade eu deveria padronizar esses dados, deixar tudo no mesmo referencial. Então estão aqui os dados geocodificados, os endereços geocodificados. Não sei se está muito boa. Deixa eu colocar aqui um amarelo para ver se fica melhor. Estão aqui. Todos os endereços geocodificados. Cadê? Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui. Ele me abre essa janela aqui. Se eu clicar em Rematched, né? Me mostrando os pontos que ele não achou. Tá aqui, ó, Unmatched. Ok? Não achou de jeito nenhum. E ele me mostra quais foram. Rua Marquês do Paraná. Eu acho que essa rua... Niterói, exatamente, olha. Niterói. Não vai achar. Mas tem, como por exemplo, a Riachuelo. Tá vendo? Tem o Riachuelo. E ele não achou de jeito nenhum. Eu não vou exaurir muitas possibilidades, que a gente já está estourando o nosso tempo, né? Eu posso alterar
o endereço. Por exemplo, ele não achou, mas eu tenho um ponto próximo, exatamente muito próximo, que eu sei que ele está. Nesse caso, olha só, 192, 194. Isso aqui é bem difícil dele achar, né? Então eu vou colocar aqui 192. Vai ficar Rua Riachuelo, 192. E aí eu vou procurar, search. Não achou. Não achou. Pois é. E aí, como é que eu faço? Olha, eu verifiquei isso, exatamente esse dado aqui para dar como exemplo. Rua Riachuelo, na base de dados da prefeitura, está como Lapa. Vê? Pronto. Agora ele acha. Ok? E ele acha. E aí eu posso marcá-lo. Match. Ele aumentou. De 24 foi para 25. Ok? E assim outros exemplos desses aqui. E aí eu teria que fazer um por um. Vejam que como eu escrevi, vejam só, o bairro na base de dados está como Lapa. E o endereço que eu coloquei como bairro foi bairro de Fátima. Ele não encontrou. Vejam só como é trabalhar com o processo de geocodificação na prática. Em suma, nós apertamos 3 botões, quiçá 4, 5, mas simples. Mas na prática, vejam só como é complicado, né? A base de dados, né, o geocodificador que nós utilizamos, ele poderia também apontar, além de bairro de Fátima, Lapa. A Google mostra, né? A Google, inclusive, ela mostra de lojas. Não só de endereços, mas de lojas. Quer ver um outro exemplo? Se aqui tiver esquina com outra rua, ele não vai achar. Se tiver praça, não vai achar. Mas se a gente for a Google, ela vai achar. Conforme nosso amigo Bruno disse, na prática a gente tem que fazer na mão, metade na mão. Ok? Bom, aqui estão esses endereços. Deixa eu só verificar aqui com as coordenadas. Obviamente, as coordenadas estão em UTM. Se eu tivesse transformado em trecho, aí aqui eu teria o x mínimo e o y mínimo, o x máximo e o y máximo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá. Deixa eu só. Essa informação não veio. Só mais um minuto. Pronto, certinho agora. Vou realizar uma simbologia para a gente diferenciar. Né? Então, vou realizar aqui. Mercado. Adicionar todos os valores.
Vou botar um azul, que aí para fazer uma distinção. Isso aqui eu vou botar uma abóbora, né? Para lembrar o mercado. Bom, estão aí, né? Estão aí. Ele achou todos? Não, não achou. Eu teria que garimpar um por um. Mas também eu poderia ter feito isso na base de dados que eu mostrei para os senhores, né? Poderia ter garimpado isso na base de dados antes de mostrar para os senhores, mas eu achei que ficava mais didático mostrar os problemas que a gente enfrenta no processo de geocodificação do que mostrar um processo fluido. É assim, funciona dessa maneira. Não, nós temos muitos problemas nesse processo, né? E aí eu quis mostrar justamente esse tipo de processo. Como é, na verdade, né? A expectativa versus a realidade. Só mais uma vez, vou mostrar aqui a base de dados, como ela vem preenchida, AV, AV, AV. Rua São João SN, sem número. Avenida Mal. Floriano Peixoto. E se em vez de Dom Helder Câmara, para quem é do Rio de Janeiro, está escrito suburbana? Também não vai achar. Ó, é STR. Da Água Branca. E assim sucessivamente. Vejam só para a gente terminar, vejam só para a gente terminar, né? Como a visualização espacial de alguns elementos nos dá ideia, né? Nos dá ideia de alguns padrões de comportamento. Vejam só, o supermercado Guanabara, pelo que eu já vi, parece estar muito próximo das linhas de trem. Olha só a linha que ele forma. Não é? Parece estar próximo da linha do trem que vai para a Zona Oeste. Sepitiba. Não é? Eu tenho os dados aqui, deixa eu adicionar uns dados das estações de trem. Não sei se eu tenho das ferrovias, mas eu tenho os dados das estações de trem. Mas vejam só que o simples ato da gente geocodificar, né, supermercados me fez entender um padrão. O Guanabara, não sei se eu estou certo, mas me parece, né, frente ao que nós vimos aqui, que está muito próximo das estações e linhas de trem, das estações e ferrovia, né? Aqui, ó.
Ah, tá bom isso daqui. Aqui. Ok? Senhores, antes da gente terminar, deixa eu mostrar um pouco mais do que é o sistema LabGIS. Não sei se todo mundo conhece, mas o sistema LabGIS é um laboratório, é o núcleo de geotecnologias, né, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em que a gente atua sobre os seguintes pilares: extensão, empresa júnior, gestão pública, projetos, pesquisa e ensino. Né? Não sei se todos conhecem, mas nós temos o nosso portal de notícias. Acredito que sim. Nós temos também uma lista de fontes de dados, sobre o qual nós já temos 600, perto de 700 links, não, 631 links, né? Com dados para o mundo todo, dados que diz respeito para o Brasil como um todo, dados para cada unidade federativa ou dados que são referentes a outros países, como, por exemplo, dados para o Afeganistão, dados referentes aos Estados Unidos, dados referentes ao México, e assim sucessivamente. Então, por gentileza, peço aos senhores que explorem essa base de dados nossa. Deu muito trabalho criar, dá muito trabalho manter. Eu gostaria muito que os senhores utilizassem essa nossa base de dados, tá? Fiquem à vontade. Nós temos, dentro de extensão, que eu acho que é o que nos dá a nossa maior visibilidade, são os cursos de extensão. Não sei se todo mundo está, está por dentro, mas nós estamos com uma bateria de turmas para esse nosso final de ano, uma bateria bem extensa de turmas para esse nosso final de ano. Né? Nós estamos com a turma para começar de estatística espacial e geoestatística. Nós estamos com turmas de implantação e manutenção tecnológica de uma IDE. Nós temos uma turma de geomarketing, que inclusive nós estamos com uma promoção para geomarketing, né? Nós estamos com condições especiais até o dia 1º de setembro. Então, para essa condição aqui, no caso do José Augusto, ele vai ser o professor desse curso. E nós temos 2 módulos de geomarketing, né? O primeiro módulo, que é o geomarketing, o que é conceitos e aplicações, e o outro que é projetos e modelagem espacial para geomarketing. Ok? Isso tudo soma uma carga horária de 70 horas. E aí nós estamos com umas condições bem bacanas para esse curso. Essa mesma plataforma, essa nossa interação que nós tivemos, a gente tem nos cursos EAD que a gente oferece. Ok? Aqui os senhores podem acessar a ementa. Eu vou passar essa ementa para os senhores. Ok? E essas são as condições. Nós temos aqui os preços. Nós temos aqui os preços dos cursos. Ok? Nós temos, além disso, Vitor, onde é que eu posso ver mais sobre... eu sou introdutório, eu não conheço muito bem, eu gostaria de aprender. Nós temos os cursos Sistema de Informações Geográficas com Arquimap, né? Aqui nós temos a ementa, que fala sobre o dado geográfico, uma linguagem cartográfica, e aqui na prática o que a gente discute. Então a gente trabalha a vetorização, a gente trabalha a questão de datum e projeção, né? Banco de dados geográficos, a gente cria um banquinho de dados no Geodatabase, obviamente. A gente trabalha a tabela de atributos, cria um dado geográfico de pontos, cria um dado de polígonos, de linhas, ok? A gente trabalha com o SIG enquanto mídia, né? A gente tudo destruncha isso melhor durante o curso, né? Nós temos a saída e publicação
A gente trabalha bastante com ArcGIS Online, a gente tem o processo de geocodificação nessa turma aqui, não só nessa turma, mas na turma de geomarketing também, a gente trabalha com geocodificação, tá? Trabalhamos uma introdução na análise espacial no curso de SIG com ArcMap, né? Ah, mas eu gostaria de trabalhar com software livre. Tem o sistema de informações geográficas com QGIS. Nós temos diversas temáticas, né? Então, vou deixar o link para os senhores aqui com a nossa agenda completa. Sintam-se à vontade. Tá? Nós temos cursos introdutórios e cursos avançados, tá? Não sei se os senhores conhecem, mas a Esri lançou, deve ter uns 2 anos, não sei, lançou o ArcGIS Pro, né? Que é uma ferramenta muito, muito, muito poderosa, com recursos tão bons, se não melhores do que o ArcMap, né? Esse ArcGIS Pro veio para substituir o ArcMap, então acredito que num prazo de 1 ano e meio, 2 anos, o ArcGIS Pro vai substituir o ArcMap. O ArcGIS Pro possui uma interface bem mais intuitiva do que o ArcMap. É bem bacana. Deixa eu ver outra coisa aqui interessante. Então, então, por favor, vejam. Nós temos a parte da gestão pública, em que nós tivemos o GGP, que é o Geotecnologias na Gestão Pública. Então, todo ano a gente realiza eventos com a gestão pública, com os mais diversos órgãos, mais diversos institutos da gestão pública, né? E esse ano, inclusive, nós tivemos posters nos nossos eventos, aí vocês podem dar uma olhada, vou deixar aqui disponível também para os senhores, tá bom? Então é isso, senhores. Então, gostaria de saber dos senhores se os senhores têm mais alguma dúvida. Espero ter agradado, espero que esse webinar tenha sido de uma produção para os senhores, tenha tido um alcance satisfatório frente àquilo que os senhores buscavam, tá? Me coloco à disposição no meu e-mail. Meu e-mail encontra-se no primeiro slide. Esse material será disponibilizado para os senhores, assim como essa base de dados, ok? Mas deixarei o meu e-mail à disposição aqui também. Ah, que bom, Adriano. Então consegui, né? Obrigado, Aline. Muito obrigado. Então a gente vai disponibilizar esse webinar no nosso portal de notícias, acredito que na semana que vem, tá? Bom, senhores, alguma pergunta? Bom, muito obrigado, André. Obrigado, Carla. Ah, Tamires me fez uma pergunta. Existe alguma base de dados disponível para outro município? Não sei dizer, Tamires. Olha, acredito. Não sei dizer se todos os municípios possuem. Esse é um mapeamento que precisa ser feito, né? Precisa ser investir nisso não é tão trivial, tá? Não é tão trivial, tá? É possível realizar a geocodificação de polígonos? Bom, você pode geocodificar endereços através de. Aí estou pensando aqui, né? Você pode geocodificar esses endereços e depois ligá-los, né? Através de ferramentas, através das ferramentas espaciais que nós temos, de geoprocessamento, enfim. A gente consegue ligar esses pontos, tá? Obrigado, Giovanni. Obrigado, Adriano. Entendeu, Adeir? A gente consegue. A gente consegue através disso, né?
mas polígonos eu nunca vi, tá? Muito obrigado, Ricardo. Tudo bem? Bom, senhores, se ninguém tem mais dúvidas, eu agradeço imensamente a presença dos senhores. Me coloco à disposição para qualquer eventualidade, tá? Meu e-mail está disponível para os senhores. Se eu demorar a responder, por favor, podem mandar um outro e-mail. Provavelmente eu estou bem atarefado, mas eu geralmente não demoro a responder e-mail. Clarice, por gentileza, poderia me enviar um e-mail para a gente conversar melhor? Pode ser? Não esqueci do seu caso, não, tá? Eu que agradeço. Bom, senhores, então desejo a todos uma excelente noite. Desejo encontrar os senhores nesse nosso mundo de geotecnologias, né, nas próximas oportunidades do Sistema LabGIS. Aproveito para desejar um excelente fim de semana e um excelente final de semana, tá? Que seja muito produtivo esses nossos dias. Então, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, objeção, comentário, eu desejo a todos uma excelente noite e, com a permissão dos senhores, eu peço permissão para a gente finalizar essa nossa transmissão de hoje e deixarei disponível tão logo esse material, tá bom? Então, obrigado, uma boa noite, até a próxima. Com licença, tchau, tchau.